Ai, gente, que alegria! Nós estamos no meio da jornada de proteção do curso aqui de 5 aulas, 5 dias de proteção à criança com a Rádio Transmundial. E na metade, depois dessa nossa aula 3, eu recebo a Débora Vieira, ministra da nova geração da PIB de São Paulo, para um tempo assim muito importante aqui, muito especial de conversa, que logo depois que eu der melhor as boas-vindas, que eu estou super empolgada, eu falo mais para vocês o porquê. Quero tanto que vocês ouçam a Débora, o que a Débora tem para falar. Muito bem-vinda, amiga preciosa, que privilégio estar aqui contigo. Um privilégio todo meu, Deia. Você é uma inspiração para mim e com certeza para todo mundo que está vendo. É um privilégio receber o convite. Falei, com certeza eu vou correndo abraçar a Deia, que está aqui no Brasil, né, gente? A gente recebe com muito carinho. Ai, olha, eu agradeço a Rádio Transmundial. A Débora é minha amiga pessoal e nós estreitamos ainda muito mais os laços através da proteção à criança. Mas foi a Rádio Transmundial, foi o Daniel Palombo que disse, vamos chamar a Débora Vieira, e isso porque repercute não só comigo, nos meios onde eu estou, mas repercute o trabalho que você tem feito com a nova geração da PIB de São Paulo, da Primeira Igreja Batista em São Paulo, e o trabalho de proteção à criança que a PIB de São Paulo abraçou a partir de escrever a política que a Débora trouxe aqui. Eu também tenho a minha versão impressa da política de proteção à criança e ao adolescente que a PIB de São Paulo escreveu e que Terezinha Candeeiro e eu tivemos a alegria, através da Visão Mundial, de sermos as facilitadoras, através do Igreja Segura para Crianças da Visão Mundial, que a gente também conversa mais sobre isso depois. Mas aqui, então, eu quero que você compartilhe conosco, Débora, como foi para vocês, como era aquele momento, quando em 2018 a gente foi lá para a PIB para fazer a facilitação da elaboração da política. Na aula 3 a gente falou da política, então se você não assistiu tem que assistir, mas você já assistiu, está sabendo que é um documento de diretrizes para que toda a organização, e no caso aqui a igreja, possa saber como proteger melhor as crianças. Conta para nós um pouco do processo e um pouco da jornada, como vocês estão até hoje, 5 anos depois, porque é muito importante essa parte prática. Não é para um dia, nem para um mês, nem para um ano a política de proteção e a proteção. É para a vida da igreja. Exato. E é aos poucos, como um bebê que vai crescendo. Aos poucos, essa implementação. Fica à vontade, conta para nós. Tá bom, Deia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E foi um bebê mesmo, que nem você falou, né? Foi um parto para tudo isso acontecer. Se você está vendo esse curso, provavelmente você está vendo a necessidade, porque é um tema que a gente tem muita curiosidade e às vezes não é curiosidade bem a palavra, é aquela assim, impotência, não é? Às vezes, será que eu sei lidar? Será que e se acontecer? Ou às vezes já aconteceu, né? No nosso caso, tá bom, só um pouquinho, peraí. Beber uma aguinha. A gente tá ali na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Então, muita situação a gente vê de vulnerabilidade. E a gente tinha, na época, um missionário muito especial que gostava de trazer as crianças para a igreja. E ele fazia um trabalho no Ministério Viver, da Junta de Missões Nacionais ali no centro. E aí eu falei, vamos, traz as crianças, e a gente recebe as crianças aqui. E a gente foi vendo a impotência de não conseguir lidar com as realidades culturais. As crianças que já estavam acostumadas com o processo de vir ao culto, a família na igreja e tal, e a criança que não tinha esse hábito ainda. Então a gente tinha um espaço de brincar lá, um campinho de futebol, que a gente tinha tudo, mas as crianças brincavam de um jeito diferente, umas eram mais agressivas que as outras e tal. E um dia um menino pegou a cabeça do outro e pá, na coisa. Foi uma questão mais física, de brincar. Só que eu me vi impotente. Eu falei, meu Deus, se acontece alguma coisa mais perigosa, assim, o que eu vou fazer? A minha equipe não está capacitada, assim, eu tinha muito adolescente me ajudando e eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso pedir ajuda. Nessa época,
Eu preciso, assim, de capacitar mesmo a minha equipe, era a minha sensação. E nessa época, a visão mundial foi para a nossa igreja. Eles ficaram com a organização no prédio da nossa igreja, em 2 andares. Nós temos 10 andares, eles ficaram em 2. Bom, o Ranieri lá, na época, o pessoal que lidava com essa situação das crianças da região do centro, ele falou, Débora, eu queria ver o espaço de vocês, deixa eu dar uma olhada como é. E aí ele vendo cada espaço que a gente tinha, ele falou assim, olha, vocês têm espaços vermelhos aqui. E eu falei, como assim, espaços vermelhos? O que significa isso? Ele falou assim, se você fosse ver num farol, o vermelho é a situação de perigo, de atenção. O amarelo é aquele espaço que, tipo, tem algumas coisas boas. E o espaço verde é um espaço que está seguro, bom, protegido para a criança. E vocês têm espaços vermelhos aqui. E aí eu não entendia muito bem. E olha, sou psicóloga de formação, atendi 8 anos no consultório, lido com criança a minha vida inteira, de ministério. E aí eu me vi, foi um ano que eu me vi assim, meu Deus, eu não sei nada, então, credo. E aí ele foi me ensinando dessa parte prática. Que seria um espaço vermelho? No mínimo, é aquele espaço que não tem janela em volta. Algo que alguém possa ver o que a criança está fazendo. Às vezes a quina de uma mesa baixinha assim, ó, para uma criança, não é pensado em cuidado de proteção nos detalhes. As tomadas que não são descobertas, sabe? Para um berçário, por exemplo. Então, assim, são detalhes que numa situação como aconteceu comigo, um menino brincando, aconteceu... A igreja vai ser responsabilizada. Por quê? Se você está com criança, você tem que ter alguém ali que tem uma capacitação para aquilo. E a gente, igreja, toda igreja, se vocês estão vendo, é assim, né? A gente trabalha com quem dá, é voluntário, mas tem situações que não vão ter desculpas se a gente errar, não é verdade? Essa que era a minha preocupação. Acontecer de verdade é um problema, e aí eu só vou falar, era voluntário, ou eu não sabia. E Deus me pôs um negócio naquela época de ver assim, é urgente, a gente tem que se preparar. E aí eu acho que Deus viu meu clamor assim, e foi isso. O Ranieri veio com essa proposta ou veio por você, daí eu não lembro se foi junto. Quem chegou para mim e falou assim, temos um curso de proteção para crianças que não tem no Brasil ainda, nenhuma igreja tem. Foi você? Foi eu. Foi você, né? Mas ele tinha falado, existe um documento que é a política de proteção, ele tinha te falado. Isso. Mas como ainda era tudo muito novo para ti em relação à proteção, Isso. você não tinha conseguido entender exatamente o que ele queria dizer. Quando eu te liguei. Foi quando muito você próximo. me perguntou algumas coisas, porque eu já Isso. trabalhava na área, eu tinha voltado da Ásia, eu tinha ido à igreja. Foi. A igreja, as crianças me adotavam, oravam por mim. Isso, ela era nossa missionária. É. As crianças Olha, eu nem sustentavam. lembrava É dessa verdade. parte, mas é Ela isso. é a Caris. Isso. Era missionária na Exato. Tailândia. E eu isso. trabalhava com proteção na Tailândia, eu estava com essa semente plantada da proteção. Pronto. Aí você me perguntou. Aí exatamente ali, então é um testemunho mesmo de como Deus fez. Foi. Eu fiz a formação Igreja Segura para Crianças com a Visão Mundial e precisava uma igreja para a gente receber, modelo, para a gente receber o nosso certificado. Eu e Terezinha Candeeiro. Isso. Então, na hora eu disse para ela, Terezinha, eu sei quem quer, quem precisa e quer, quem está procurando. A Débora Vieira na PIB São Paulo. Foi. E aí eu te liguei. Eu estava no Rio ainda, eu estava na formação. No último dia da formação foi quando eu fiquei sabendo que precisaria de uma parte prática. Que bom, obrigada a Deus. Porque às vezes a gente fala, uau, acabei esse curso, 3 dias de formação, ainda tenho agora que fazer uma prática de 2 dias inteiros. Mas obrigada a Deus. Era obrigatório. Liguei para a Débora e tudo aconteceu, assim, né? A formação, né? Foi aí a gente começou. A Andréa falou assim, a gente precisa de gente da igreja inteira. O máximo de pessoas. E como eu tava com aquela gana de fazer o negócio, tipo, meu Deus, é importante todo mundo saber disso. Então foi um grupo grande, né? Foi assim, desde pessoas que trabalham no Ministério de Crianças, mas também zeladores, diretoria da igreja, alguns diáconos. Eu fui catando todo mundo e fui falando, gente, é importante, a gente tá aqui no meio do negócio, vem! E foi mesmo, assim, eu acho que é uma força-tarefa que a gente tem que gritar para a igreja falando da importância. E orando, gente, porque eu acho que é uma coisa que assim, é Deus que tem que despertar nas pessoas a importância, porque
se você trabalha com criança, você sabe que é um ministério que às vezes é assim, bota as crianças ali na salinha, né? Tipo, para não atrapalhar o culto. Mas se Deus coloca a importância no coração da pessoa, a pessoa vem, não é porque eu chamei, é porque Deus colocou. E realmente a nossa situação ali é bem delicada ali no centro de São Paulo, né? Então, graças a Deus as pessoas vieram e a gente tinha um grupo assim de 30, 40 pessoas nessa primeira formação e foram 2 dias inteiros, como a Andrea falou, 16 horas, não esqueça, a gente recebeu um certificado, assim, mas foi um curso muito especial, muito completo, com a Terezinha e a Andrea ministrando a gente, com muitas dinâmicas e mostrando a importância de entender a diferença de abuso, exploração e negligência. Isso foi muito importante para a gente diferenciar os casos que vinham depois. Hoje, 5 anos depois, isso faz muita diferença para a gente entender cada situação. E aí, bom, a igreja se envolveu, essa foi a primeira turma de formação. E desse dia, a nossa tarefa era criar, então, um grupo de referência de proteção. Então, o que é esse grupo de referência de proteção? Seria, todo mundo fez essa formação, beleza. Como que vai ser? É um grupo guardião da política. Vocês já devem ter estudado isso com a Andrea, não sei, falando da política, né? É isso. Esse grupo teria que se reunir para escrever uma política. E aí, gente, pensa num desespero. A gente tinha um tempo, né? A gente tinha um prazo. Eu acho que isso que fez a gente escrever mesmo. Isso, foi mesmo. Porque a gente tinha ter o prazo, porque era a nossa formação, gente. Eu precisava receber o meu certificado de facilitadora. Tinha um prazo, então, para a gente terminar toda aquela formação. Então, a gente teve que colocar um prazo muito apertado. Essa foi a pressão. Porque, na verdade, olha que alegria, eles escreveram a política, mas esse prazo era muito curto. Até ajudando quem está assistindo depois da aula 3, você pode escrever a política com mais tempo do que o que eles tiveram, foram 2 meses, assim, era muito curto. Foi uma loucura. Mas parabéns, graças a Deus. Eu acho que se não tivesse também essa pressão toda, de repente a gente vai deixando, sabe? Pra gente foi muito bom ter essa pressão, porque... Como que a gente faz isso do nada, gente? Elas deram muitas políticas, já existe muita política. Já existe, a gente não tira do nada. Então a gente vai vender, elas são muito parecidas, né, ideia? É porque assim, tem política às vezes que é de uma ONG, outra de uma escola, não tinha de igreja ainda. A gente estava sendo a primeira igreja, organização religiosa, assim. Mas o que a gente viu? A gente viu o que tinha de semelhante e o que dava para aproveitar. E aí a gente colocou a cara da PIB. Que a gente como igreja não tinha em nenhum lugar e que a gente precisava colocar. Por exemplo, a gente tem acampamentos. Então tem, por exemplo, os parceiros de ônibus, o motorista do ônibus, ele recebe e ele assina um termo, que todos esses termos, tudo que a gente combinou, tá aqui. Hoje fica tão mais fácil de dizer, é uma coisa que vai criando a cultura de como a gente vai se organizar. Porque a gente, para elaborar aqui, não sei se dá para dar um close, não sei, mas enfim, aqui tem tipo formulário de cadastro do voluntário. Quem trabalha com a gente assina. Quem é colaborador assina. Então assim, no começo foi um pouco difícil de pensar em tudo isso. Mas depois é uma prática que ajuda muito a gente. Então, assim, a gente já fala, não vai participar do acampamento sem isso. Tipo assim, a criança já vai, esqueci a autorização. Tem que manda pelo WhatsApp, algum jeito, tem que ter, a gente tem que ter a comprovação. Então, os colaboradores, tudo vai virando um jeito de rodar a roda, né? A coisa fica natural depois de um tempo. No começo é meio estranho, difícil, mas as coisas... E tem muita coisa para melhorar ainda, né? Com certeza. E falando dessa implementação, foi isso. Foram 2 meses que a gente se juntou para escrever essa política. E aí escrevemos, e aí teve o dia de inauguração. Só que sim, esse dia de inauguração foi um tempão depois. Isso! Porque foi tanto... Até a gente entendeu o que tinha acontecido. Isso. Como que a gente vai botar isso em prática agora? Tá bom, fizemos todos, escrevemos, foi um nenê que nasceu, um parto mesmo. Tá, e aí? Foi 1 ano depois quase que a gente conseguiu fazer o culto de implementação, né, da política. Aí a gente fez um culto mesmo, domingo de manhã. A Andrea pregou, foi a Terezinha? Não, foi você. Foi um outro pastor, mas eu e Terezinha estávamos presentes. Ah, verdade, vocês que deram testemunho ali. Isso. E eu, outro pastor. Ai, gente, Deus fez algo tão especial. Você lembra? Não sei se você lembra. Lembro. Aconteceu aquele dia.
A gente, para fazer a política acontecer, a gente levava testemunhos reais, casos reais. Ó, já aconteceu isso numa igreja assim, a gente conseguiu casos de até igrejas, a gente ouve muito casos de igreja católica, né, de abuso de criança, não sei o que lá. Mas a gente trouxe alguns casos noticiados de igrejas evangélicas, até batistas. E aí, um dos casos que a gente trouxe, glória a Deus, a gente não pôs o nome da igreja, né? Tipo, só falamos assim, aconteceu um caso de pedofilia e a pessoa foi presa e não sei o quê. Pronto. Aí a gente comentando como um dos casos e falando para a igreja agora como um todo essa importância. O homem, o pastor que ia pregar naquele dia, sem saber de nada, era pai do menino da notícia. Da igreja. E ele estava emocionado, ele falou, era meu filho. Genro, isso mesmo. Ele falou, é da minha família, isso mesmo. Está preso, estava preso e provavelmente ainda está preso. Isso mesmo, lidando com a situação. Era genro dele. E era isso mesmo, e ele estava assim, ele falou, ele é da minha família e que legal. Por quê? Na mesma época a gente também estava lidando com um caso de uma pessoa com essa situação de pedofilia, não sei se você vai lembrar desse caso. Então a gente começou no grupo falando, nossa, a pessoa que também comete o abuso precisa de cuidado, que complexo, né? Mas a gente estava falando disso, tipo, como a igreja, ela é diferente, a gente vai aplicar a lei, porque é necessário, a criança precisa ser protegida, mas, meu Deus, como, né? Com amor e vai pagar o que precisa, porque ele é o responsável nessa situação. Mas, nossa, eu lembro que assim, agora mesmo, um pouquinho antes de começar, eu estava falando de um caso aqui com a Andréia, o tempo todo a gente tem que buscar sabedoria, porque é diferente de um órgão público, né? O órgão público vai tratar com o rigor da lei e muitas vezes não cumpre, né? Como do jeito deveria. Que deveria. Mas nós, como igreja, a gente tem que tratar com a lei do amor. É a lei perfeita e a justiça é justiça, nunca vai deixar de ser. Mas nosso Deus é um Deus que restaura, um Deus que muda, né? E ele falou isso, ele falou que maravilhoso ver como a igreja pode tratar desse caso com amor. E para mim foi assim algo muito, muito especial, porque a gente viu que Deus estava falando assim, ó, continua nisso, porque tem muita criança que precisa disso aqui. Então, é isso, nós estamos isso, só que assim, aí falando da implementação, né, Deia? A implementação é o quê, então? Tá, tivemos o culto, toda igreja está sabendo, então existe uma política de proteção, passou em assembleia, nós somos batistas, né, não sei quem tá vendo, mas toda a igreja concorda, vamos ter, tá no estatuto, agora, tipo, faz parte do documento da igreja, isso aqui é um documento para a igreja toda, beleza. Todo mundo tem acesso, a gente deixa assim, fácil acesso, quem quer pegar, pega e tem um modo online também, que a gente só pôs em PDF para todo mundo, beleza, ok. E agora, como que a gente faz esse negócio virar de verdade? A gente ainda está aprendendo muito, essa que é a verdade. Por exemplo, agora no dia 28 de maio, que é maio laranja, a gente sempre nesse mês tem algo, a gente vai fazer o nosso culto de proteção e agora a gente vai pôr nos andares, Deia, versículos de proteção e frases. Uau. Dizendo assim, essa igreja protege crianças e adolescentes. O Senhor é minha força, minha salvação. Quem temerei? E que me fará o homem, sabe? Espalhando versículos de proteção. Sim. Deixa eu só explicar uma coisinha. A gente está gravando em maio, a gente está no Maio Laranja. Isso. Eu dei uma entrevista para Renata, aqui da rádio, então você volta, procura no YouTube e na programação da rádio, também no podcast. Mas aí o nosso curso é final de junho. Então, quando você estiver assistindo, mas nós estamos em junho, já acabou esse tal do Maio Laranja que eu soube pela primeira vez. Você tem quase um ano, hein? Pra se preparar. Primeiro que o maio é de maio a maio, o Maio Laranja deve ser proteção o ano inteiro. E segundo, já pega aqui essas dicas e todas as outras e todo o curso. E o ano que vem, então, no Maio Laranja, você vai estar craque, fera. E que maravilha, me conta tudo, que eu tô muito animada. Olha, 5 anos depois, gente, isso é tão precioso. Isso é módulo avançado aqui o curso também. É para quem já conhece a proteção institucional, a proteção na igreja, mas está tendo aula aqui com a Débora, aulão aqui, porque 5 anos depois continuam implementando, fazendo mais, aprendendo e crescendo em tudo que se refere à proteção na igreja. Sim. Esse culto, olha, quando ela falou, eu falei na aula 3, fazer um culto, e a Débora tá falando, vamos ter o nosso culto de proteção no dia 28 de maio. Que coisa linda! Desde que a gente colocou, todo mês de maio, pelo menos um culto é sobre esse tema.
E é isso, assim, a gente tá... Por que eu falo que a gente tá aprendendo? Por exemplo, no fim do ano, a gente fez uma reunião de pais. E, como a gente sempre faz, o que vocês acharam de bom? O que a gente pode melhorar? Blá, blá, blá. E várias pessoas, falaram, vários pais, a gente queria saber mais da política. Porque eles sabem, é muito legal esse trabalho. Mas eu acho que é pouco divulgado. Gente. Eles falaram, eu acho que vocês tinham que falar mais. Então, assim, tá vendo? A gente tem que... É uma preciosidade. E os pais, eles falaram, divulga mais. E por isso que a gente falou, vamos botar esses versículos? Vamos botar coisas assim que falem, que lembrem as pessoas que existe um grupo de proteção. Quem são as pessoas? Porque, então, esse grupo de proteção, ele tem que ser conhecido pela igreja. Isso. E ele muda, às vezes. Por exemplo, o grupo que fez essa política foi nossa, ele já passou porque a pessoa sai da igreja e, enfim, muda de ministério, às vezes não consegue lidar. O que a gente faz nesse grupo de proteção? Uma vez por mês, a gente se reúne para conversar. O que vocês estão vendo na igreja? E não tem só pessoas do Ministério de Crianças, né? A gente fala muito isso. É muito importante ter gente da igreja inteira. Então, por exemplo, o zelador faz parte do grupo de proteção, o pastor faz parte do grupo de proteção, eu tenho o vice-presidente da igreja faz. Então, assim, são pessoas que tá todo mundo de olho. E eu gosto, e eu fico chamando gente que não tem nada a ver do Ministério, porque todo mundo tem que entender que o Ministério de Crianças de Proteção não é só do Ministério de Adolescentes, é de todo mundo. Então, o GRP, que a gente chama, né, o Grupo de Referência de Proteção, a gente se reúne uma vez por mês, online mesmo, a gente tem feito assim, 1 horinha online por mês, a gente se reúne para orar. Ah, não tem caso nenhum, não tô sabendo de nada. Beleza, mas vamos... É aquele tempo que a gente tira para orar pelas crianças e para fazer esse relatório. Aqui a gente vê, na política até, isso é previsto na política, o grupo vai se reunir todo mês para que isso aconteça, nananã. E não tem nada acontecendo, mas a gente tá com os olhos abertos. Isso mantém a gente com a engrenagem rodando, né, Deia? Tipo, faz a roda girar, porque tá bom, mas não é que não tá acontecendo nada, pode estar acontecendo, mas só que a gente não tá sabendo. Se mantém ligado, né? Isso. Então, a gente faz um relatóriozinho. Então, mesmo que não tenha nada, é assim, não aconteceu nada, estamos orando sobre o que está sobre a nossa igreja, a reunião de hoje foi para isso, e todo mundo do ministério assina. Estava presente. E isso fica num sigilo. Ah, isso é uma coisa legal também. Mesmo. Esses documentos, a gente tem muito documento, fica num arquivo que só a gente tem acesso e todos os nossos relatórios, todos os casos que já apareceram, a Andréa me orienta muito em algumas coisas mais difíceis assim, a gente não relata nunca o nome da criança ou do adolescente, a gente só coloca em a inicial. A ponto, estava com a família, não sei o que, não sei o que lá. S ponto, não sei o que, não sei o que. Sempre protegendo e priorizando a proteção mesmo, né? A gente fala, eu trabalho muito isso, eu falo, imagina que é você. Imagina você com 5 anos, todo mundo sabe da sua história, na igreja inteira. É culpa da gente. Se a gente abrir a boca, é culpa nossa. A gente não tá protegendo. A gente tem que ser o grupo que vai proteger, então a gente não pode contar para ninguém. Quem precisa saber tá aqui, o pastor, eu que sou a líder do ministério, o vice-presidente, o zelador, tá aqui, não tem que sair daqui. Então, a gente conversa muito assim e graças a Deus, todo mundo, tipo, vê com muita seriedade isso. Glória a Deus, assim, estamos nesse processo. Glória a Deus, parabéns. Amém. Olha, gente, não é modo de falar, isso aqui é aulão, é aula mesmo. Nós tivemos a oportunidade de gravar o Brian Piton do Pelo Espaço de Proteção com a Débora na pandemia, online, e a entrevista que a Débora deu, ali o testemunho também, uma live de testemunho, já tem ido para muitos treinamentos de outros treinadores de proteção. Essa aqui hoje, isso aqui, Débora, que precioso! Rádio Transmundial, isso aqui é um material incrível. Porque muita coisa que você falou, assim, eu queria só lembrar para eles, assim, gente, anotem isso, gente, vocês vão precisar. É aulão mesmo, rever, assistir de novo, anota os pontos, igual eu disse também sobre as aulas, tem que fazer com um caderninho,
porque você falou coisas muito importantes, que inclusive até me escaparam durante o curso, não citei algumas coisas que agora, conversando contigo, eu vejo assim, que bom, obrigada a É Deus. você que me ensinou. Obrigada a Deus, para poder estar aqui registrado nesse curso da RTM. Sim. Importantíssimo, sigilo, confidencialidade, a prioridade, o melhor interesse da criança, a proteção precisa lembrar disso, a equipe de proteção, gente, mesmo quando não tem algum caso vigente ali, mas a equipe se reúne e cada ano melhorando. Esse teu testemunho de que assim, nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando, é assim mesmo, leva tempo. Lembra que eu falava isso? Pra mim, na verdade, quando ela fala assim, ai, o caso, ela sempre fala assim, é o nosso caso de sucesso, você sempre brinca assim, mas eu não me sinto assim. Na igreja, eu sinto realmente que a gente está... precisa entender, porque cada caso é uma bombinha diferente. Cada caso nunca é igual, assim. Então, eu sempre falo, Deia, e agora? O que eu faço? Não é brincadeira, eu falo isso muito. Pode ser bonitinho, a gente está fazendo, mas as crianças realmente sofrem, né? Realmente estão vulneráveis. E qual que é o nosso papel? Porque, na verdade, quando uma situação ruim acontece, toda uma família vai mexer. Vai mexer de um jeito tão... Aí você fala assim... Mas é melhor a criança ficar sem os pais? O que a igreja faz? Entende? Tipo, é muito difícil. Não é. Então, assim, a gente precisa muito. E a política ajuda a gente nisso, porque às vezes a gente está tão perdida. Ah, não, calma. Na política a gente tem que agir assim, sabe? É um norte. Realmente ajuda a gente. E uma outra coisa que essa tua fala me ajuda também a lembrar. Gente, nós trabalhamos para que não ocorra. Sim. Porque quando ocorre, olha a realidade de quem está seriamente lidando com os casos. Porque assim, se a sua igreja não tem política de proteção, não fala sobre proteção, se a sua igreja pensa que não está acontecendo nada, é porque vocês estão enganados, infelizmente. Claro, algumas têm um contexto mais difícil, mais vulnerável, mas está acontecendo sim, porque nós estamos numa sociedade que tem muitos casos de abuso de alguma maneira. Alguma das violências, dos tipos de violência contra crianças e adolescentes, né? E nós, o nosso objetivo com tudo isso é que não ocorra. Sim. É que todo mundo conheça tanto, a gente fale tanto, todo mundo seja com a visão para que proteja mais e melhor as crianças. Porque quando tem os casos, sempre cada caso é um caso. Sim. Tem que ser avaliado, cada um é diferente do outro. Sim. E todos trazem muito sofrimento. Sim. As crianças sofrem, as famílias sofrem, a comunidade, a igreja que se envolve sofre. Então o nosso desejo não é maquiar, esconder, colocar debaixo do tapete que não tem casos. O nosso desejo é cuidar de cada caso e principalmente prevenir. Proteger para que não ocorra. Porque quanto mais se fala, menos acontece. E quanto mais se cala, não se fala do assunto, mais ele acontece na nossa sociedade, incluindo a igreja. Sim. Deia, uma coisa que você estava falando, tipo, disso da gente falar. Até a gente, quando tá no grupo de referência, às vezes desanima, de tipo, não vamos fazer essa semana, vamos deixar para semana que vem, porque tá tudo bem, mas eu fico puxando assim pela disciplina mesmo, de puxa, a gente nesse começo do ano, a gente ficou uns 2, 3 meses sem fazer, por causa estava corrido, foi na época da Páscoa, e se a gente deixar, vai passando, porque parece que tá tudo bem, mas não dá. A primeira reunião que a gente fez, Deus parece que já começa a mostrar situações. Então, assim, que é esse caso que eu falei com a Deia. E aí, uma coisa que eu lembrei, Deia, que você falou de prevenir, que é aquela coisa, assim, dos cuidados que o ministério tem que ter. Então, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu a fazer, que é bem legal, desse curso que a gente teve, grandão, a gente aprendeu a fazer o nosso, com a cara da PIB. Então, a gente chama treinamento PIB Segura, que tem pelo menos uma vez por ano. Então, agora, dia 28 vai ser o culto de proteção, dia 27 é o treinamento. A gente convida a igreja inteira, mas assim, todos os voluntários do ministério têm que fazer. Entrou no ministério, faz o PIB Segura. Os porteiros, faxineiras da igreja, os funcionários da igreja têm que fazer. Olha, obrigatório. E com um certificado, tipo, assinado por todo o grupo de referência. E é um curso tão legal, porque foi baseado nesse que a Visão deu.
E aí é muito dinâmico, todo mundo volta falando, nossa, como eu aprendi, que legal, tem tanta informação e coisa prática que dá pra gente fazer, que, por exemplo, no final da política, a gente, não sei se dá pra, mas tem um fluxograma que a gente chama, assim, por exemplo, então tá, uma criança chegou pra mim e falou do abuso, o que que eu faço? Então, de um jeito prático, procura o grupo de referência. E o que que o grupo de referência vai fazer? Vai falar com algum órgão responsável. Então, e vai tratar tudo em sigilo. Tudo isso a gente vai. Por exemplo, a pessoa começou a trabalhar no Ministério de Crianças. A gente faz por consenso de todo o grupo do Ministério e de aceitação de toda a Assembleia, que a gente levou para toda a igreja. Vai trabalhar no Ministério de Crianças, a gente pede até antecedentes criminais. A gente pede tudo. A pessoa tem que se comprometer e assinar. Leva uma política para casa, faz o treinamento, assina o documento e fala, bom, eu posso trabalhar no Ministério de Crianças. Se a pessoa tem alguma objeção, nossa, precisa até de um antecedente criminal, não sei o que frescura, a gente entende que não é o tempo. E graças a Deus, nunca aconteceu. Graças a Deus, nunca aconteceu. Tipo, de alguém recusar ou não querer trabalhar, sabe? Então, assim, são medidas preventivas que a gente vai aprendendo e realmente ajudam muito nesse processo. Ai, que lindo. Dá para ficar o dia inteiro conversando, porque é muito bom e porque a gente tem muito para falar e aprender. Mas hoje você já teve o seu conteúdo extra e maravilhoso, uma parte tão prática, ouvindo a Débora, eu estou muito grata, muito obrigada. Que privilégio estar aqui com você, que honra. Você trouxe a política, que coisa linda. Eu nem pensaria, nem pensei, mas ótimo, muito obrigada. E você continuar assistindo, divulgando, participando, para proteger melhor e mais crianças e adolescentes. Um grande abraço para quem nos ouve e nos assiste e para você, muito obrigada. E para toda a PIB, um grande abraço para toda a equipe de proteção e toda a liderança e toda a igreja.